Olá a todos, eu sou a Catarina, bem-vindos ao Booksteps. Hoje trago-vos uma resenha do livro Beloved de Toni Morrison. Toni Morrison não nasceu com o nome Toni Morrison, ela era Chloe Walford, entretanto mudou o seu nome por várias razões e, como sabem, ganhou o Prémio Nobel em 1993, assim como Pulitzer e outros prémios. Esta história em específico não se passa no século da escritora, portanto não é do século XX, é do século XIX. Isto porquê? Porque é logo naquela década de 70 do século XIX, em que já tinha acontecido a Guerra Civil Americana e estávamos num período de reconstrução dos Estados Unidos e especialmente de trazer todos os ex-escravos afro-americanos para um contexto em que pudessem ser integrados. E essa é a história de Margaret Garner, não é a protagonista deste livro, mas foi uma história que Toni Morrison leu num jornal e quis lembrá-la pelas suas próprias perspectivas e personagens diferentes. Mas é inspirado numa história real. Como podem ver aqui, a dedicação do livro diz 60 milhões e mais. 60 milhões e mais porque foram os escravos que foram traficados no Atlântico durante este período, e Toni Morrison dedicou o livro a todos eles. Vou contar agora um bocadinho o resumo. Não vou dar spoilers assim muito grandes, de facto não ultrapasso o quarto capítulo e são 28, portanto é assim, não pensem que eu estou a dar spoiler, até porque para analisar o que eu vou ter que analisar tenho que dizer tudo isto que eu vou dizer. A personagem principal é Seth. Seth é uma mulher que no momento presente, portanto a ação começa em 1873, tem uma filha que é a Denver, que tem 18 anos. Portanto, nós acompanhamos um bocadinho no início estas duas mulheres, mas de facto a obra vai muito para além disso. É-nos descrito um bocadinho o percurso de Seth antes desta vida com Denver. Portanto, Seth foi vendida a um dono de escravos aos 13 anos, foi parar a esse lugar onde se praticava a escravatura de uma forma muito intensa, não é? Como na altura acontecia, infelizmente, e só haviam homens escravos e, portanto, ela até acaba por casar com um deles, que é o Hale, e ter filhos. Tem 2 rapazes, depois tem outra menina e depois, mais tarde, é que vai engravidar de Denver. O que é que eu quero acrescentar? Quero acrescentar que, como vocês podem calcular, a dada altura, ela, como todos os escravos, mas principalmente as mulheres, passavam por muita violência sexual, psicológica e física, e porque eram usadas para amamentar os filhos das brancas. E o marido de Seth, ele acaba por ficar maluco e nunca mais ouvimos falar dele, porque de facto ele assiste esta degradação da dignidade da mulher dele e ele não consegue se controlar e de facto desaparece. Os outros 2 filhos rapazes de Seth são enviados para a sogra, para Baby Suggs, que vai tomar conta deles. E então o que acaba por acontecer é que no meio disto tudo há uma terceira filha, que tem 2 anos na altura, e a Denver, que ela carregava na sua barriga. Ela consegue fugir temporariamente daquele dono de escravos e vai para a casa da sogra, mas depois ele acaba por localizá-la em Cincinnati e obriga a voltar. Com este período na vida dela, ela, sabendo as atrocidades que uma mulher escrava passava, ela disse: ok, os meus 2 filhos rapazes já estão em segurança, mas as minhas 2 filhas não, porque entretanto Denver tinha nascido durante a fuga. Portanto, Seth acaba por tomar uma decisão que é pôr fim à vida das suas filhas, mas só consegue matar uma, que é a terceira, aquela que não sabemos o nome, nunca sabemos, tinha 2 anos, e ela é enterrada e o memorial é lapidado com o nome Beloved, porque Seth não tinha dinheiro para mandar lapidar ou qualquer outra nomenclatura, e fica Beloved. É por esta razão que nós primeiramente sabemos que Seth só vive com uma filha. Os outros 2 filhos que tinham ido viver com a avó, eles acabaram por fugir da casa, que é a casa onde ela habita agora com Denver, porque a casa 124 está assombrada. O que é que acontece aqui? Há uma personagem masculina que aparece logo no início, que é o Paul. O Paul tinha sido um dos escravos que tinha vivido naquele lugar com Seth, que também era escravizado, não é? Ele acaba por, depois, com esta transformação, a reconstrução dos Estados Unidos em que foi abolido, ele vem para Cincinnati à procura da Seth, porque ele também era amigo do marido dela e sabia que era Seth, que era Denver, e que queria também protegê-las
muito por respeito ao amigo. Quando ele chega àquela casa, ele depara-se com toda uma desgovernação familiar, porque elas viviam assombradas por um espírito maligno, um fantasma. Então, como podem calcular, isto é absurdo, mas é verdade. Ele toma a decisão, inclusive, de espantar, expulsar esse espírito maligno, porque se apercebe que aquilo é uma prisão ao passado que elas não podem ter. Queria só dizer que é com Paul, com a chegada dele, que a narrativa começa a abrir para 2 planos temporais. E então temos 1873, aquele momento presente, e depois também temos muitas vezes flashbacks na perspectiva de cada uma das personagens em relação ao passado. Portanto, lembras-te de vos ter falado daquela bebé que foi morta pela mãe? Infanticídio era muito comum na escravatura, porque as mães não queriam que as filhas passassem, os filhos passassem por aquilo que elas passaram. De facto era muito cruel, não somos ninguém para julgar, não é tenebroso pensar, vamos ficar por uma análise estritamente literária e não ética, mas no fundo o que eu queria dizer é que este fantasma que assombra a casa, ela é uma recordação do passado, esse passado que era essa bebê que foi morta. Mas este fantasma mexe com a casa, literalmente, ele abana a casa e toca nas coisas e faz buracos nas coisas, portanto é invisível até certo ponto, mas tem toda uma presença física que ao longo da obra, já falarei adiante, que ela vai assumindo uma forma física. E também para dizer que quando se é escrava não se pode ser mãe, não se pode levar a maternidade para a escravatura, isso é completamente impossível, e as escravas quase não tinham leite materno para dar aos seus filhos, porque era roubado, isso era roubado para todas as mulheres brancas. Então podem imaginar que nem o primário, o que é primário numa mãe, elas podiam ter esse direito, era muito macabro, e portanto este infanticídio era super normal, para nós é que se calhar já não tanto, não é? E o fantasma das crianças assassinadas é muito aquela ideia do realismo mágico, que é aquela corrente literária, um subgénero quase, como queiram, que traz o sobrenatural e incorpora no real. E portanto esses fantasmas que vinham assombrar as casas eram muito essa desmistificação do cotidiano, do que ele era, com toda uma personificação e simbolismo que acarreta o sobrenatural nesta obra, assim como em tantas outras. E não só do realismo mágico, como do gótico. O gótico traz esta ideia de que a casa está a contar as histórias que foram apagadas, não é? No passado, e que ela vem para dizer: isto existiu, eu estou aqui e não podem ignorar. A casa quase que se torna, quando eu falo em casa, é o fantasma, aquele ambiente todo que envolve as personagens dentro daquele espaço físico. A casa assume o papel de personagem e quase que incorpora as vivências, as psicologias, a cultura das personagens que nela habitam. Também podemos nos perguntar até certo ponto se é normal uma autora como a Toni Morrison ir buscar os fantasmas. Sim, é normal, porque o ghost lore, ou seja, um folclore do fantasma, fantasmagórico, era muito recorrente nos escravos, porque como eles não tinham um contexto social, eles não tinham identidade, eles eram subjugados, eles obviamente procuravam identificar-se com algo, e isso era com os mortos, era através de rituais, era através isto era a oposição, a forma como eles encontravam de se opor à hegemonia branca, era ter uma ligação própria deles com algo, e isso era os espíritos, os fantasmas, os mortos, que lhes davam lições e ensinavam realmente quem eles eram e como é que poderiam sobreviver dentro das circunstâncias. E este fantasma, esta figura, faz-nos também questionar muito a linha entre o visível e o invisível. Olhar para o fantasma na narrativa é olhar para o ser marginalizado, aquele que fomos ensinados a não querer ver, a fingir que não está lá. É essa a ideia. Porquê? Porquê é que nós estamos a esquecer o passado? Porquê é que estamos a omitir? Porquê é que estamos a negá-lo? Ele existe e ele fez de nós o que nós somos. E depois aqui é aquela importante lição que Toni Morrison queria trazer aqui para a mesa, que é: vamos ligar os afro-americanos do presente aos do passado. Vamos mostrar-lhes que eles têm que se orgulhar do caminho que já foi feito, mas não só do caminho que já foi feito, como o que ainda tem que se fazer, e que todos estes direitos nunca deveriam ter sido tirados.
não há nenhuma raça superior. Mas não só vamos avançar, só vamos ultrapassar todas as inferioridades e problemas que se colocam se as pessoas não apagarem a história, se ela for contada, se ela for relembrada. E é aqui que este personagem traz essa ideia de não vamos apagar a história, não vamos corroborar todos estes instrumentos que ajudaram a perpetuar esta situação e criticar os Estados Unidos por dizerem que são uma nação tão democrática, avançada, progressista, e depois na literatura americana referência à escravatura é quase nula e é uma realidade que foi criada pelo homem branco, pela aquela mentalidade do Ocidente que não quer relembrar a porcaria toda que foi feita no passado, mas tem que ser relembrada porque ela foi feita e influenciou uma data de gerações que até hoje cria muitos antagonismos sociais que muitas vezes as pessoas não questionam porque é que eles existem, mas eles existem por razões completamente óbvias, dada a absurdidade que foi o passado. Não vou adiantar muitos pormenores sobre este aspecto em específico, mas posso-vos já dizer que o fantasma que aparece aqui na obra, ele vai assumir uma forma física, uma forma de uma jovem adulta. Esta personagem, Beloved, enquanto personagem depois que se torna convencional, ela tem uma carga muito grande de uma personagem, também ela da mitologia grega, dos judeus, dos cristãos, da Bíblia, que é Lilith. A Lilith é aquela que estraga tudo, por assim dizer. A Lilith estraga a relação do Adão e da Eva, porque ela cria a ponte do pecado. E ela é um demónio feminino, por assim dizer, que está muito ligada à ideia de maternidade. E então Beloved traz essa carga axiológica muito grande de Lilith, mas também podemos encontrá-la em, por exemplo, Eurípides em Medeia, por causa do infanticídio. Tanto como estão a ver, Toni Morrison gosta muito de ir buscar elementos bíblicos e de referenciais de literatura para construir as suas personagens. Porque, de facto, o que são todas estas personagens são um conjunto de raciocínios históricos que sustentam muita da cultura que nós temos hoje, percebem? E a Toni Morrison nunca se quis esquecer disso. Ela sabe a importância do passado e por isso vai buscar personagens, também elas do passado. A identidade comunitária que se quer trazer, de ligar a história ao presente, de perceber os erros que foram cometidos para não voltar a repetir, de travar a hegemonia branca, de, através da escrita, chegar a uma raiz tão profunda que ainda hoje tem repercussões, era o que Toni Morrison queria, que era que as pessoas refletissem e pensassem que a escravatura não era só uma história, uma fábula que lhes contaram algures no tempo e no espaço. É algo que nós temos que viver e aprender a aceitar que aconteceu para que o passado não se volte a repetir. E detectar padrões, obviamente, nas políticas do presente de como é que se está a negar esses factos e inclusive a desrespeitar quem foi um sobrevivente a todas essas circunstâncias. No livro, o dono dos escravos diz: as definições pertencem a quem define e não aos definidos. E isto é algo tão ensurdecedor na obra, que é aquela ideia de que os escravos não são nada, nem a definição que eles têm. Eles são toda uma propriedade, são vendidos, são trocados, são de alguém, nunca são deles próprios. E esta perda de identidade de todos os escravos é algo que eu quero abordar agora só mais um bocadinho. Por exemplo, Paul é uma personagem masculina que é muito discutível se as escravas e os escravos, mesmo dentro do grupo dos escravizados, se havia uma escadaria, uma hierarquia dos mais oprimidos. As mulheres, de facto, eu acho que ganharam um bocadinho essa corrida, mas não é bem assim, porque os homens depois, como podem imaginar, o homem branco que o escravizava não gostava do facto do homem negro ser mais forte, por exemplo. Trabalhava no campo, tinha mais força e eles ficavam bastante ofendidos com essa realidade. E então torturavam-nos agressivamente. E Paul era um homem, ele achava mesmo que entre ele e um branco não havia diferença. Que na cabeça dele, não sei, eu acho que era uma proteção para a realidade que o circundava. Mas Paul, de facto, era uma personagem que me deu imensa pena quando estava a ler a obra. Ele parece tão sincero. Ele, no fundo, queria mesmo ser igual. Ele tinha sonhos, ele queria ascendê-los e ele não percebia porque é que não o poderia fazer. E é triste, mas todas as personagens aqui parece que têm uma ligação nesse sentido, de serem, parece que, inocentes em relação à realidade. Por exemplo, Seth.
Quando a Seth foge grávida da Denver, ela é muito ajudada por uma rapariga branca que, por estar do lado dos abolicionistas, não só ajuda no parto de Denver, como também na fuga. E a certa altura ela repara nas cicatrizes nas costas que Seth tem e diz: as tuas costas, diz algo no género, as tuas costas são tão bonitas, parece cravada uma árvore de cereja. E Seth, desde que ouve isso, a partir daí para a frente, conta sempre às pessoas que ela tem, os desenhos que ela tem nas costas parecem uma árvore. Mas os outros escravos, quando olham para as costas dela, sentem repugnância. E isto porque, de facto, aquelas cicatrizes foram feitas pelo dono de onde ela vivia. E foi violência, foi espancamento. Não tem nada de bonito, mas parece que ela romantiza um bocado aquela ideia, porque é uma proteção. Mas também aqui é importante saber, o intuito de Toni Morrison aqui não é dizer todos os brancos são maus, porque de facto, por exemplo, esta rapariga que ajuda Seth, ela é branca e ela comete um bom ato. Ela não tinha que fazer, ela era privilegiada, ela podia simplesmente ter ignorado. Mas ao contrário do dono dos escravos, que era uma pessoa horrível, esta rapariga, a Amy, ela ajuda e ela marca a diferença pela positiva. E é importante também relembrar aqui, que aqui não se está a criar aquela discrepância de novo entre o branco e o negro. Não é isso que se quer fazer. Quer só mostrar o que aconteceu e que nem todos tiveram culpa, mas que também nem todos podemos ignorar. Falamos de identidade e também podemos referir Denver. Denver, ela, enfim, tem todo um problema de identidade, mas não é porque foi escrava, é porque ela foi tão protegida e isolada, exatamente por causa da condição da mãe e da avó e de todos os outros, que ela vive ali enclausurada, e só com Paul ela começa assim a perceber-se das coisas. E porque a casa para ela é conforto. Quando ele diz que aquela casa está assombrada e que vai expulsar o espírito, é como se para Denver fosse uma afronta a tudo o que ela conhece, porque só conhece aquilo. Eu não vou contar como é que é a relação dela com a suposta irmã que depois aparece em forma física, e isso fica para vocês. Aliás, a relação de Beloved enquanto jovem adulta com todas as personagens é muito interessante. Outro facto curioso é que Beloved assume a forma física, mas mesmo enquanto fantasma temos aquela ideia de que ela traduz o passado, ela representa o passado. Mas o passado é forte, ele apodera-se de nós, mas só se nós o deixarmos, se nós o relembrarmos, porque senão ele esmorece. E então a personagem de Beloved está sempre a lutar contra a sua perda de identidade, porque ela mesma sabe que se ninguém quisesse lembrar do que aconteceu, se ninguém desse nenhuma primazia de pensamento, ela não tinha força naquela casa. Quero só deixar aqui outra parte, caso tenham lido o livro ou vão ler em breve, que os capítulos 20 a 23 são os meus preferidos. São os meus preferidos porque temos aqui um fluxo de consciência das várias personagens, que ao longo destes 3 capítulos discursam de uma forma maravilhosa. O fluxo de consciência é uma técnica literária que serve para um pouco descrever todo o processo de pensamento que uma personagem pode ter, esse processo de associação de ideias, de uma forma muitas vezes que os autores fazem sem pontuação ou mudam o discurso da narrativa, mas estes 3 capítulos são essenciais, porque são o confronto pessoal de cada um deles com o passado. É estupendo, é maravilhoso. Por fim, quero dizer que, infelizmente, apesar de todo o esforço de Toni Morrison para que as pessoas entendessem a mensagem deste livro, o problema, escolas americanas dão este livro, como dão outros livros da Toni Morrison. Vários pais, por alguma razão, acharam que os coitadinhos dos seus filhos não tinham estofo para aguentar o passado, que é a história. E então diziam que os meninos tinham muitos pesadelos à noite, porque, que tinha violência física e sexual neste livro, o que não tem assim tanta e não tem nada comparado com o que aconteceu às pessoas realmente. Ou seja, tentaram moções de censura nas escolas para que este livro não fosse lido, tentaram bani-lo, não é nada de surpreendente, tendo em conta que são os americanos. O americano sempre ignorou a injustiça perpetrada contra os afro-americanos e é algo que não se pode esquecer nem ignorar. A escravatura não existiu só nos Estados Unidos. Existiu neste país, existiu praticamente todo lado, ainda existe em vários sítios, não se pode ignorar. Este apagando a história, esta amnésia consciente que se faz, não vamos ter uma geração que saiba liderar o futuro, que saiba compreender os impactos socioculturais do que foi a escravatura, se continuar a ignorar e a passar por cima de assuntos tão complexos
que têm que ser falados. Não pacifiquemos os nossos estudantes a eufemismos. A escravatura aconteceu, ela é uma realidade e não podemos nunca mais deixá-la de lado. Obrigada, Toni Morrison. A escritora já morreu agora em 2019. Foi uma mulher incrível, fez um papel essencial na nossa cultura. Os livros dela, para mim, ultrapassam, em termos da dignidade da pessoa humana e da sua condição social, ultrapassam a léguas a maior parte dos autores que eu já li. Independentemente deles serem mais importantes por isto ou por aquilo, eu considero, isto pode ser uma opinião pessoal bastante controversa, mas eu considero que as mulheres na literatura, apesar de serem poucas, porque foram pouco partilhadas, dada a estrutura da sociedade, isso será outra conversa para outro vídeo, mas no fundo quero dizer que a escrita da mulher é sempre um bocadinho mais profunda. Eu sinto a profundidade de uma maneira diferente. Não que os homens não sejam profundos, de fora disso, são bastante, mas as mulheres parece que têm ali uma veia mais emocional. Só lendo este livro é que se poderá sentir. Nunca li algo assim. O enquadramento do gótico, do realismo mágico, tudo nu, e a temática pesada, de que já falei. Espero que gostem, tenham gostado do vídeo, que gostem deste livro. Respeito pela Toni Morrison, para sempre no meu coração, e hei de ler mais livros dela e espero eu trazer aqui ao canal. E portanto fico-me por aqui. Até depois. Espero ver-vos em breve. Adeus.